Bom dia, bom dia! Vamos falar sobre as tendências da comunicação interna, 7 tendências da comunicação interna para 2024. Ontem nós falamos sobre a diferença de endomarketing para comunicação interna. O papo todo começou com uma transmissão anterior ainda, onde a gente falou sobre a importância de usar ferramentas para organização, para melhorar os processos de comunicação interna, o quanto que as empresas deixam de verdade dinheiro na mesa quando não fazem, quando não investem nos processos de comunicação interna. Então nós falamos sobre a estratégia de usar o Kanban, né, que é uma ferramenta que muito utilizada aqui dentro dos trabalhos de marketing, dentro das agências e dentro dos grandes players. Então a conversa foi evoluindo e agora a gente está chegando numa esfera de você entender o que as empresas estão fazendo de fato na prática para melhorar a questão da comunicação interna, do seu relacionamento com seus clientes, com o seu público interno, ganhar satisfação, ganhar rendimento, ganhar produtividade, ganhar resultados, ganhar qualidade e baixar os índices aí de receita desperdiçada. Né, que isso é um grande ponto. A gente trouxe tantos dados nas últimas transmissões para você entender o quanto que é importante tudo isso, né? Ainda que você seja uma empresa pequena, certamente você tenha, ou uma MEI, né, individual, certamente você tem fornecedores para te ajudar no teu processo de trabalho. Então, quando a gente tem um processo, uma metodologia, uma organização com nossos contatos, com o nosso time, tudo fica mais fácil e produtivo e rentável. Né? Então, a conversa está evoluindo e agora eu quero te contar hoje o óbvio que as gigantes estarão fazendo aí em 2024, tá? Com base em estudos da Project, tá? Me inspirei não só nas nossas transmissões que a gente vem trabalhando, mas também nos estudos da Project, que é uma empresa que trabalha com plataformas multicanais internas, colaborativas e corporativas, né, também dentro das empresas para facilitar a distribuição da comunicação. Então lembra que ontem eu falei que tanto para você fazer no marketing como para você fazer comunicação interna, você tem que selecionar canais, né? Então a Project, ela é uma empresa, uma plataforma multicanal de relacionamento com o público interno, que faz comunicação interna. Então é uma empresa que tem aí grandes conhecimentos e estudos a respeito dessa área e vem colaborando aí com material para nos dar suporte e validar tudo aquilo que a gente pensa que é tendência de mercado, especialmente para 2024. Né? Então, tendência para 2024 não é algo que muda de uma hora para outra, mas é algo que é uma crescente. Esses pontos que eu vou te citar, que são 7, eu vou comentar eles. Esses pontos, eles vêm de uma evolução que já está acontecendo no mercado, né, já há bastante tempo, mas que em 2024 fica muito forte no sentido de que, como nós estamos falando, o cliente, tanto interno quanto externo, porque nós estamos falando de pessoas que têm comportamentos, seja na hora de comprar ou na hora de produzir, os comportamentos das pessoas são os mesmos diante das empresas e das marcas, eles são de protagonistas agora, na medida em que todo mundo faz comunicação, na medida que todo mundo tem acesso à internet, na medida que todo mundo tem aplicativos na mão, na medida em que toda a informação, toda a produção ela é transparente e a administração moderna, ela já admite uma mudança de comportamento das marcas no sentido de que não existe mais chefia e hierarquia, mas sim liderança, onde existe equipes colaborativas, não equipes mandadas. Então eu já falei nos meus canais um pouquinho sobre essa diferenciação das empresas do século passado, aliás, das décadas passadas para cá, né? O que está acontecendo nos últimos 20 anos dentro das empresas, não só porque a gente experimenta e vive isso, mas também os próprios livros didáticos da área apontam aí essas mudanças, né? Através de estudos, pesquisas, enfim. Então, essa evolução da forma de dar qualidade de vida ao funcionário interno, ao público interno, faz com que, então público interno porque são colaboradores, são stakeholders, são fornecedores, não só apenas o funcionário em si. Então toda essa mudança, toda essa evolução tem um sentido, o sentido de integração, o sentido de participação, colaboração, qualidade de vida no trabalho, vida sistêmica, né? Nós, seres, somos integrais sistêmicos e se antigamente nós ainda achávamos que poderíamos separar as coisas, ou seja, eu sou uma pessoa no trabalho e eu sou outra na minha vida pessoal, isso cai por terra cada vez mais, né? Então, para ter produtividade, para ter resultado, não é só uma questão de
amor compartilhado, mas é uma questão de dados mesmo, né? De estatísticas. Para você ter mais rendimento, você tem que ter um acolhimento, você tem que ter uma qualidade, você tem que ser visto como ser humano. E é por isso que eu sempre digo que para liderar mercado, seja no seu público, seja com o seu público interno, com o seu público externo, as marcas têm que estar cada vez mais preocupadas com o ato de servir, né? Então, quando a gente fala em público externo, é o servir para o cliente, é eu contribuir com as dores do meu cliente, é eu ajudar ele, eu ser consultor dele. Quando eu falo de público interno, é eu servir para o meu colaborador interno. Então, eu também, na mesma lógica, eu entender quais são as dores, o que está brecando, né? O que está fazendo aquele meu colaborador travar, né? Basicamente isso. Então, seja bem-vindo a mais essa transmissão, ou bem-vinda. Hoje é domingo, 7h14 neste momento, dia 7 de janeiro, olha só, né? E eu te convido aqui para ter seus insights, anotar, né, participar de alguma forma, para que todo dia você coloque aí um insight num caderninho, numa planilha de Excel e possa crescer e performar um pouquinho cada dia mais. A gente falando teorias, técnicas, estudos, artigos, mas que para as grandes empresas, eu costumo dizer que já são óbvio, né? Porque elas já fazem há bastante tempo, porque elas já têm equipe de gestores treinados a fazerem isso, especialistas, né? E às vezes a gente não tem essa condição toda, a gente não tem esse grupo todo, a gente não tem esse time todo. Então, meu papel é justamente te contar o que acontece aí nos bastidores do departamento de marketing de uma grande empresa, para você poder ter esses insights, ter esses gatilhos e entender que tudo é possível, tá? Tudo é possível. Você pegando a lógica, você pegando o mindset, o cenário da situação, você consegue colocar em prática. Ah, Aline, mas eu não tenho tanta verba que nem os grandes players. Tudo bem, né? Tudo bem, tudo é possível fazer de uma forma manual. Claro que é cansativo, mas para amostragem, para aprendizado é ótimo. E à medida que as coisas vão crescendo, você vai o quê? Você vai agregando tecnologia e vai agregando profissionais, agregando time no seu negócio. Então, essa é a ideia. Então, vamos lá para o tema de hoje. Bom dia, vamos para o tema de hoje. Então, 7 tendências, depois feita a introdução, vamos para a prática. 7 tendências para a comunicação interna das empresas, para você alavancar e potencializar seus resultados junto com seus times, junto com o seu time de colaboradores, né? Lembrando que colaboradores, funcionários, stakeholders, investidores, tudo que envolve público interno, fornecedores, cai dentro desse jogo aqui, tá? O que acontece? Primeiro ponto, em 2024 existe uma tendência muito forte de as empresas e as marcas terem influenciadores internos, tá? Influenciadores de marcas internos. Isso é meio estranho, aliás. Na verdade, porque que isso aqui é um ponto em que algumas empresas têm receio, né, de ter alguém que seja um porta-voz, de ter alguém responsável pela disseminação do conhecimento, mas acontece naturalmente, tá, gente? Então, por que acaba virando uma tendência? Por que é apontado dentro dos estudos como uma tendência? Porque uma vez que já acontece de uma forma empírica, de uma forma subliminar, subjetiva, enfim, acaba acontecendo, você sempre tem um fornecedor, aliás, um funcionário, um colaborador, que está mais engajado nas questões da cultura organizacional da empresa, isso é normal. Então, o que começa a fazer as empresas agora? Entender que isso faz parte do jogo, né? E tomar o controle disso. Então, assim, sim, existe uma pessoa que tem grande influência, sim, existem um grupo de colaboradores que seguem a fala, que admiram, enfim, determinada pessoa, que tem essa habilidade de dicção, porque a gente, dentro de uma empresa, a gente geralmente tem, ou teria que ter, os 4 perfis comportamentais, né, de colaboradores. Aquele que é mais influente, aquele que é mais técnico, aquele que é mais organizado, né? Aquele que é mais analítico. Então, o influenciador é aquele que fala mais, que conversa mais. Nem todos têm essa habilidade. Agora, se a empresa, pontualmente, ela escolhe, ela seleciona, se ela consegue criar uma estratégia em cima de merecimento daquela pessoa que tem essa característica de influenciadora, e tá tudo bem se as outras não têm, cada um tem suas características, mas cada um dentro do seu papel, a empresa valorizando o papel de cada um, ela consegue identificar, um grande diferencial desse colaborador é isso, mas desse outro colaborador é a influência. Então, esse colaborador que tem o poder da influência, vamos dar um destaque para ele, porque vamos treinar ele sobre o que é a cultura organizacional, vamos treinar ele sobre as questões que envolvem missão, visão das empresas, da empresa, as regras da empresa, aquela
aqueles informativos, aquelas mensagens que faz sentido para a empresa, que todo colaborador tenha ciência, consciência do que está acontecendo, metas, benefícios, eventos, né? Então, a empresa vai receber um potencial cliente. Então, naquele dia, todo mundo é avisado, por exemplo. Então, existem algumas questões que envolvem uma comunicação assertiva interna e, por vezes, ela tem que ser rápida, tem que cumprir o objetivo, né? E ela tem que ter a resposta, o feedback dos colaboradores, no mínimo, como eu disse ontem, no sentido de, ok, entendi, né? Se possível, a troca da experiência também. Então, quando a gente tem um profissional dentro da empresa, que ele é voltado para disseminar essa informação, é melhor. Por quê? Porque aí você rompe aquele conceito do telefone sem fio, né? Daquela informação que tem ruídos. Então não é a empresa emite uma informação e fica o cochichinho interno, né? Ai, o que é isso? O que significa isso? O que será que vai acontecer? Né? Aí cada um vai dando a sua interpretação, não. Tem uma pessoa que lá é líder, e ela vai, líder influente, e ela vai lá e vai passando dos departamentos, ela vai comunicando, ela vai fazendo a propaganda, né? O promocional ali dessa questão da comunicação interna. Então ajuda muito, as empresas já entenderam que ajuda muito dominar, aí não deixar ao vento esses influenciadores disseminarem as informações, mas dominar no sentido, controlar no sentido de escolher uma pessoa oficial para gerir esses dados, para ser treinada, para dizer, olha, o objetivo é esse, a mensagem é essa, vamos transmitir por tais canais, depois você passa aí pelos setores para ver se as pessoas entenderam, né? Então isso reduz muito a questão dos mimimis, das fofocas, isso é muito importante para o resultado das empresas, tá? Então existe sim essa tendência de 2024 as empresas elas investirem mais em uma determinada persona ou um influenciador interno, tá? Assim como a gente tem aí para o mercado externo. Algumas empresas têm porta-voz para falar com o mercado externo, algumas empresas têm um robozinho, né? Mas geralmente existe essa figura para dar mais humanização e aproximação com o público interno. Outra tendência, a tendência 2, né, aqui da comunicação interna para 2024, é a questão da experiência do colaborador com a empresa. Essa experiência, ela é tão válida para o público externo quanto para o público interno. A gente já apontou na tendência de 2024 de marketing, né, relacionamento com o público externo, que a experiência do cliente com a sua marca, ela não só é uma crescente, como ela é uma necessidade hoje, né? O cliente, ele não só fica feliz quando a empresa traz a coparticipação do cliente para dentro da sua marca, mas como ele está exigindo isso. Exigindo como, Aline? Exigindo no sentido de que ele fala, ele é a voz da tua empresa. Ele, em tempo real, ele pode detonar a tua empresa ou te elogiar. Em tempo real, ele pode te indicar. Isso acontece também com o público interno, né? Isso acontece muito forte com o público interno. Então, hoje, a rede social, o celular, ele é um potencial ele é uma arma pro seu cliente interno, pro seu público interno, se ele não está satisfeito contigo. Então, ele pode pegar ali o celular e dizer, ai, que droga, hoje eu tenho que trabalhar, e postar isso, imagina, né? Ou ele pode estar doente e postar nas redes assim, tenho que ir trabalhar mesmo doente, aí pega ruim. Aí, se você é uma empresa que tem um valor da humanização, meu Deus, né? Não está congruente. Então, hoje não existe mais, a transparência ela tá aí, não existe mais como você se blindar de coisas erradas que você faça, né? Porque a verdade tá aí, a transparência tá aí, as redes estão aí, os múltiplos canais estão aí. Então, o que você tem que fazer? Né? Você tem que simplesmente organizar isso de uma forma consciente, trazendo para a estratégia, fomentando a experiência e a colaboração dos seus clientes com a tua empresa. Isso é comunicação interna. Como, Aline? Como? Olha só, se você traz experiência, engajamento do teu público para tratar e falar sobre o que acontece dentro da empresa, ó, primeira coisa que acontece, tá? Você tem um engajamento maior do seu time, tá? Time engajado é resultado para a empresa, tá? É proatividade. Segundo, você tem menos taxa de turnover. Por quê? Porque onde a pessoa se sente integrada a um processo, ela fica feliz, ela se sente importante. E aí a tendência é ela gostar mais de trabalhar ali. A tendência é ela gostar mais da marca. A tendência é ela ter mais empatia com a marca. E aí, porque a marca me dá espaço, a empresa me dá espaço. Então, naturalmente, o turnover, que é aquele ciclo que faz o cliente interno sair, daqui a pouco rapidamente entrar e rapidamente sair,
da empresa, que traz muito custo para as empresas, começa a baixar. Isso é muito importante, tá? Porque além de você ter, então, funcionários mais engajados, mais proativos, você não tem custo para repor ele, né? Aliás, você investe no treinamento e na qualificação dele. Para a empresa é tudo de bom. Então, quando a gente pensa em experiência do cliente com a empresa, a gente também está pensando em mais valorização da marca. Justamente porque a marca, ela está mostrando que ela é de fato mais humanizada. E as pessoas estão priorizando trabalhar em marcas que são mais humanizadas, né? A empatia começa a acontecer com a questão da cultura organizacional. Essa empresa ela foi montada, fundada com tais e tais objetivos, por tais e tais pessoas, e essa história, essa jornada que monta a história da empresa, que justifica a vida da empresa, ela começa a enraizar, ela começa a fazer parte do DNA de todos os colaboradores, e isso é muito interessante porque traz não só o engajamento, mas traz o comprometimento mesmo das empresas, a felicidade das empresas em fazer parte em algo que é mais nobre, fazer parte de uma empresa que trata de causas, não só de coisas, né? Então isso é muito importante. Fora isso, desenvolve mais talentos e logo, consequentemente, traz mais resultado aos clientes. No momento que você tem um time engajado na troca de experiências da sua empresa, você obviamente vai desenvolver mais talentos, porque você vai estar dando mais oportunidade de protagonização dos seus colaboradores. Então, mais soluções vão vir aos problemas, né? Você vai poder abrir amplamente as questões erradas que acontecem dentro da empresa, que acontecem em todo lugar, porque todos somos humanos, CPFs são feitos CNPJs são feitos em CPFs, então é normal, por mais que exista inteligência artificial, os erros são comuns, sim. Só que as empresas, quando elas trazem os colaboradores para todo o processo, para toda a comunicação interna, através da comunicação interna, o que acontece? Todos são corresponsáveis. Então, naturalmente, se acontece um erro com o cliente, se acontece algo grosseiro, até um acidente dentro da empresa, todos são corresponsáveis também. E a solução, ela vem com mais força, com mais facilidade, com mais agilidade. E logo você começa a ter clientes internos que compram, vestem a camiseta e compram aí os resultados. Então a pessoa tem a ideia, quem sabe tem uma ideia de uma solução assim assado, ela quer contribuir. Logo ela já fica responsável por executar aquilo ali. Logo ela sabe se ela fizer aquilo, ela vai ser reconhecida depois. Logo ela vai solucionar um problema para um cliente externo que naturalmente a empresa não saberia nem como resolver ou não resolveria tão fácil, né? Então você começa a desenvolver múltiplos talentos dentro do seu negócio se você traz seus clientes para dentro da empresa. E essa é uma diferenciação, uma crescente que a gente começa a observar das últimas décadas para cá. Hoje as empresas elas estão humanizadas. Isso é uma característica das empresas dos dias de hoje. Algumas empresas ainda não estão voltadas para esse contexto, ainda não sabem como é que isso acontece, mas isso acaba acontecendo naturalmente. O que acontece quando você tem estratégias voltadas para isso, porque você já tem consciência que isso acontece, está acontecendo, os resultados vêm mais rápido para ti e tu consegue coordenar os trabalhos. Então você consegue fazer do limão uma limonada, ter mais resultados, né? Além do que não crescer de uma forma desorganizada, o que é muito importante, né? Por vezes, se você não organiza, você tem colaborador ali que parece um pouco metido e que você está desqualificando ele, na verdade ele é um potencial para ti. Então, quando você tem essa consciência e organiza isso, você traz isso também para dentro do quê? Para dentro de um crescimento dos colaboradores internos, né? Um crescimento interno que pode fazer parte de um plano de carreira. Então, existem muitas coisas que quando você traz para a consciência e coloca na estratégia, em nível de comunicação interna, faz todo o sentido, faz todo o resultado para sua empresa. Independente de qualquer coisa, tudo isso que a gente está falando é um processo natural. É mais ou menos como a questão dos anúncios, né? Você pode fazer comunicação orgânica e aí transmitir conhecimento e aos pouquinhos ir criando a atenção do seu público, ou você pode fazer o mesmo trabalho e colocar no turbo lá do anúncio pago e viralizar toda essa comunicação para todo o mercado. É a mesma lógica, tá? Então a diferença está no timing. Você pode colher resultados mais rápidos ou crescer muito devagar, mas de toda forma a tendência ela existe, né? Então é sobre isso, é sobre a gente fazer do limão uma limonada. Além do que, tu tem então uma redução importante de retrabalho. Você imagina que quando você protagoniza lá uma ideia, porque o cliente está colaborando, o cliente interno está colaborando, ele está sendo participativo, ele tem uma ideia, ele vai querer que a ideia dele brilhe. Então ele vai liderar aquele movimento. Então, além de liderar, de fazer o máximo possível que seja bem feito,
vai ter um dono, vai ter um chefe, vai ter um olhar. Onde tem um olhar, tem resultado. Tem alguém cuidando, né? Tem alguém alimentando aquele projeto, aquela ideia. Então, a qualidade do trabalho, ela automaticamente fica melhor. Além do que, essa corresponsabilidade, essa coparticipação que eu citei antes, ela fica muito forte. Então, a pessoa, ela realmente se sente coparticipante, ela se sente corresponsável pelo resultado. Então, ela vai se doar mais. É inevitável, ela vai cuidar mais. Então, essa questão da qualidade no trabalho acaba sendo uma consequência natural e muito positiva para a empresa. Quem sente não é só quem paga a conta, porque o tempo ele é melhorado na medida que não tem o retrabalho, né? À medida em que as tarefas elas não vão tendo retrabalho, porque elas estão sendo bem feitas, bem cuidadas, né? E ela tem que, né? E realmente elas têm que. Eu tenho uma ideia, eu fiz, olha só, deu certo. Então minha corresponsabilidade é muito maior, meu comprometimento é muito maior porque minha palavra tá ali. Então, naturalmente, vai ter menos retrabalho, até porque tá todo mundo ciente, a equipe tá colaborativa, tá todo mundo ciente dos processos, do que tem que ser feito. Então, se você pensar que isso pode acontecer e deve acontecer em todos os processos da sua empresa, em todos os departamentos da sua empresa, você também tem condições de entender o quanto que de tempo você reduz, né, em termos de trabalho, logo o quanto de investimento você ganha, o quanto de valor você ganha, o quanto de receita você ganha. Né? A gente analisa aí estudos que mostram o quanto que as empresas gastam dinheiro com reuniões, por exemplo, desnecessárias. Às vezes você coloca uma reunião totalmente desnecessária que poderia ser tratada ali por e-mail ou rapidamente por um telefone, uma call, enfim, entre as pessoas. E você tem ali gestores que têm muito potencial, que requerem, que tem muitos altos salários, né? Ou seja, que suas horas técnicas são muito caras. E você tem intensas reuniões desnecessárias com gestores, muitas vezes, de alto valor técnico hora, né? Para resolver coisas que não precisam. Então, tudo isso é comunicação interna, certo? Quando você traz essa responsabilidade, essa luz, a empresa lucra muito, porque tempo é dinheiro, né? Tempo é dinheiro. Então, você tem uma redução importante de trabalho, você tem, como eu já disse, uma qualidade maior nos trabalhos, nos resultados, logo o cliente gosta mais. E o mais importante, né, gente, você tem um clima organizacional mais fortalecido, você tem uma força maior na questão da satisfação do clima organizacional. Então, onde as pessoas se sentem pertencentes, essa é minha casa, eu vou cuidar mais da minha casa, eu vou me dar melhor com as pessoas, eu vou promover mais o ambiente, eu tenho protagonismo, eu posso daqui a pouco trazer um bolo que vai todo mundo ficar feliz, eu não vou ficar melindrado se isso é conversado antes. Então, o cenário da conversa e da troca, ele é mais propício. E isso traz uma satisfação muito maior no sentido, eu não estou num lugar onde eu não sou bem-vindo, eu estou num lugar onde eu sou bem-vindo, onde eu tenho voz, onde eu tenho força, onde eu tenho participação, né? Claro, né, gente, a gente não pode nunca, nenhuma empresa, em hipótese alguma, esquecer que existe sim uma hierarquia, né? Existe sim princípios, valores, regras, como toda casa, Na sua casa tem regras, na casa do seu pai tem regras, na casa da sua mãe tem regras, na casa de um parente tem regras. Então, por mais que você possa ter essa autonomia de integração, você está numa empresa onde existem regras, óbvio, né? Isso é óbvio. Mas isso tudo é justamente fortalecido nesse processo de comunicação interna, tá? Outro ponto que é uma tendência... Então, essa troca de experiência, só para a gente finalizar esse ponto 2, que é muito importante, a experiência dos colaboradores dentro do seu negócio, o que acontece na prática? É o colaborador participando ali, sabe aquelas votações, né? Vamos fazer festa junina, que tal, vamos trazer... tudo é decidido, né? Em conjunto, o que pode ser decidido em conjunto, né? Então, como é que vai ser, que comes e bebes vai ter, desde coisas pequenas como essa até grandes decisões, né? Então, isso acontece através de votação, isso acontece através de gincanas, isso acontece através de enquetes, isso acontece através de conversas, isso acontece através de reuniões importantes que tem um membro representativo das áreas de recursos humanos ou de cada departamento, né? Então, pode acontecer de várias formas, tá? Outro ponto que é uma tendência para 2024, que o marketing tradicional já se utiliza, mas que as empresas também estão vendo como importante, é a questão de múltiplos canais, multicanais. A gente falou sobre isso também nessa semana, a diferença entre omnichannel e multichannel, né? Então, essa questão dos multicanais,
elas são uma tendência para todo o mercado, tanto externo quanto interno. O que significa isso? Significa que para que o colaborador interno tenha muita consciência do que está acontecendo, lembrando que a gente está num fluxo de informações tão intensas, né? Hoje antigamente as empresas tinham uma newsletter, um boletim que mandava uma vez por mês, e aquilo ali era o informativo oficial da empresa. Hoje em dia, nós temos como existe a transparência, existe a internet, existe o telefone sem fio, né? Que é aquelas conversas de bastidores. Tudo é comunicado quase que em tempo real, mas de uma forma meio que bagunçada. Então, as empresas, elas estão adotando essa necessidade de múltiplos canais, onde as informações corporativas, a comunicação interna, ela oficializa uma mensagem, ela distribui no máximo de canais possíveis para que todos tenham consciência do que é verdadeiro. Justamente para reduzir essa questão dos mimimis, das fofocas, dessas coisas que atrapalham o dia a dia, a rotina das empresas, né? Então, geralmente, elas usam TV, elas usam aplicativo, elas usam e-mail, newsletter, né? Elas usam o próprio portal ou intranet. Então, geralmente, elas têm mais de um canal. Isso quando não usam também o Instagram para comunicar com o público interno. Um exemplo, né? Então, existem várias formas de comunicação interna e existem plataformas que se conectam a múltiplos canais e distribuem a mesma mensagem para múltiplos canais. Então, hoje, isso é bastante fácil de gerenciar se a empresa está voltada para esse olhar, e a tendência é cada vez volte mais, tá? Se seja mais voltada. O objetivo é sempre facilitar o feedback do colaborador, né? É do tipo assim, não fiquei sabendo, como não ficou sabendo, né? Então, o objetivo é sempre fazer com que o colaborador interno não se sinta um peixe fora d'água. E todos estão sabendo, menos eu. Por mais que haja um influencer, por mais que haja uma liderança, por mais que haja todo esse cuidado na comunicação, sempre vai ter alguém lá que tem um perfil mais de bastidor e que perdeu a mensagem, né? Então, a ideia é tornar a equipe cada vez mais integrativa mesmo, né? Cada vez mais dentro do processo. Ou seja, dentro da minha empresa não existe peixes fora d'água, todos somos um, né? Então, a ideia dos múltiplos canais passa a ter cada vez mais importância nesse processo, nesse contexto. Depois, o quarto ponto, que é a tendência para 2024 na questão da comunicação interna, que traz muitos resultados para a empresa, é justamente os conteúdos interativos, né? A gente tem um grande exemplo das empresas utilizando os QR Codes, né? Então, eu faço uma campanha, vamos doar sangue, vamos fazer uma campanha de doação de sangue interno, né? Quem é que vai? Aí tem um QR Code lá, escaneia esse QR Code e deixa aqui teu nome se você quer participar, por exemplo, né? Então, essa experiência do QR Code trouxe uma potência maior para essa questão do conteúdo colaborativo, né? O interativo, ou seja, é um meio de potencializar o item 2 que eu falei lá. Lembra que eu falei que o segundo item ali era a experiência a experiência do colaborador com a empresa? Então, uma forma, para que tenha experiência, naturalmente, você tem que ter canais interativos, tá? Então, uma coisa leva a outra. Por isso que também faz parte dessa tendência. Então, eu pensar em conteúdos interativos. Eu pensar, por exemplo, assim, eu vou fazer uma campanha de Feliz Dia dos Pais, ou Feliz Dia das Mães, ou Feliz Dia das Crianças, que eu vou mostrar, que eu vou apresentar isso para o público interno, mas eu não vou só fazer um card, eu vou fazer eu vou unir, eu vou mesclar a minha comunicação externa com o meu potencial interno. Então eu vou pegar um dia onde eu vou trazer todos os pais da empresa para dentro do meu negócio, vou tirar uma foto, fazer uma comemoração, e isso vai servir de material para o público externo perceber o quanto que a gente valoriza isso, né? Por exemplo, ou a mensagem de Natal vai ser com toda a equipe, não vai ser só um card, né? É só um exemplo, né? Porque eu tô falando aqui de mídia, de comunicação, de marketing, mas eu posso trazer isso para o contexto da produção de produtos, da produção de serviços internos, eu posso trazer isso para todos os contextos, para todos os processos dentro de uma empresa. Todos os processos que envolvem, seja logística, seja vendas, seja produção, o que for, eu sempre posso, se eu quiser, se eu tiver espaço para isso, trazer meu colaborador para participar, né, a contribuir com ideias, a contribuir com soluções, né? Então, esse conteúdo interativo que a empresa vai produzindo e vai alertando e vai divulgando, olha, tal dia nós vamos fazer tal situação, tal dia nós vamos fazer treinamento XYZ, e abrindo para o mercado, para o público interno participar. Quanto mais experiências o público interno tiver com a cultura organizacional, melhor para a empresa, porque mais pertencente ele vai ser.
mais talentos vão ser desenvolvidos. Então essa é uma tendência natural de conteúdos interativos, integrativos, onde eu posso cadastrar ali os interessados do meu público interno nas questões que eu estou fazendo, que eu estou desenvolvendo dentro do meu negócio. Depois, a gente tem uma tendência muito forte para 2024 dentro da comunicação interna, que são as ferramentas de inteligência artificial, né? As IAs. Isso, na verdade, as empresas já utilizam, né? Você utiliza, né? Agora a gente está na época de alta sobre o chat GPT, né? Aliás, eu vou fazer uma transmissão sobre isso, porque tá tão forte agora essa onda. Mas não só isso, as empresas elas já estão acostumadas, empresas elas sempre são voltadas para a gestão de resultados. Para te fazer gestão de resultados, você obrigatoriamente tem que ter controle de dados, você tem que ter inteligência artificial. Então a inteligência artificial, ela vem não só na questão do marketing e da comunicação interna para ajudar ali na montagem das copies, dos textos. Eu não sei como fazer esse texto, eu não sei. Além de ajudar nisso, né? Além de ajudar nessa questão, eu não sei que gatilho mental colocar aqui para chamar a atenção do meu público. Então, essas ferramentas artificiais, elas trazem essa luz, essa ajuda, mas, sobretudo, o que eu vejo mais importante nas inteligências artificiais é a gestão de dados. E como a comunicação interna hoje ela já é vista como algo extremamente importante de se trabalhar, se pensar dentro das empresas, a inteligência artificial ela também vem para gerir os dados da comunicação interna, não só da comunicação externa. Então, se no marketing hoje, tradicionalmente, a gente já conseguiu fazer os empresários entenderem, as empresas entenderem que marketing é investimento e não custo, que todos os dados de marketing eles podem e devem ser mensurados do CAC, quanto eu custo qual é o meu custo de aquisição de cliente, qual é o meu custo de conversão, qual é o meu custo de impressão. Se todos esses dados já são medidos pelas empresas, tá? Para as empresas através do marketing tradicional de relacionamento com o cliente externo, agora se faz também essencial para aplicar também nos resultados da comunicação interna com o cliente interno. Então, se eu disse que, acho que eu falei bastante na transmissão de ontem, se eu digo que toda a comunicação interna ela tem que ter um objetivo, ela tem que ter uma meta, então eu tenho que medir, né? Como é que eu vou saber se eu atingi ou não essa meta se eu não tenho medição? Então, toda a campanha, toda a comunicação interna, sim, ela não pode ser feita de qualquer jeito, ela tem que ter um objetivo, né? Um objetivo claro. Então, ela tem que ser medida. Então, essa concepção, esse entendimento traz a importância do quanto que a inteligência artificial é necessária para os processos de comunicação interna. Vai crescer cada vez mais, tá? É para ajudar, então, na comunicação, é para ajudar na personalização do conteúdo, é para ajudar na automação dos processos, sim, isso é muito importante. Foi o exemplo do Kanban que eu dei ontem, né? Eu acredito. Então, existem plataformas de gestão de relacionamento super importantes, existem plataformas de conversas internas que reduzem aquela necessidade das reuniões, existe a questão da automação de processos, é eu saber onde começa um processo e termina o outro, para facilitar a comunicação, para não ficar aquela coisa, agora eu tenho que levantar para dizer pro colega que eu já terminei, que agora é a vez dele, né? Então, existem ferramentas que ajudam nesse sentido, tá? A questão da análise de dados é extremamente importante, reconhecimento de voz. Então, todas essas... Os chatbot interno não é algo muito comum, mas pode acontecer, né? Pode ter, às vezes você... numa intranet lá você tem o SAC, né? SAC e FAQ ali bem estruturado, ajuda bastante o colaborador interno, né? Então, a tendência da inteligência artificial dentro da comunicação interna, ela é importante. Ela é importante para contribuir com todos os pontos que a gente falou antes, tá? Então, a gente já tá indo pro final aqui, tá, gente? Eu vou recapitular. Ponto 1, tá? De tendências para comunicação interna para 2024. Ponto 1, influenciador, tá? Um influenciador digital dentro da empresa, expliquei como e porquê, né? Ponto 2, as experiências do colaborador com o seu negócio, com a sua marca, o quanto que isso é uma tendência forte, já está acontecendo, o quanto que isso traz resultados para essa empresa, né? Já expliquei. O ponto 3 aqui, múltiplos canais, né? O quanto que não deixar o seu cliente, seu colaborador, seu cliente interno, seu colaborador por fora do que está acontecendo na empresa, o quanto que isso é importante, o quanto que isso traz de benefícios para sua empresa, a gente comentou também. Ponto 4, né? Conteúdos interativos. Então, justamente para fortalecer a questão da experiência, eu preciso pensar em toda a minha comunicação com possibilidade de integração do meu público interno, integração, colaboração, participação, né? Então, a gente falou também como que isso funciona um pouquinho. Ponto 5, a questão da inteligência artificial, o quanto que isso faz sentido para as empresas, a medição, né? Para elas realmente terem valor
tirarem valor, tirarem muito resultado das estratégias de comunicação internas assertivas, né? E agora a gente vai para o ponto 6, tá? Que é justamente a mensuração. Então, se no ponto 5 eu tinha inteligência artificial para várias questões, mas também para gerir dados, o ponto 6 ele nos traz a necessidade de mensurar dados. Então, lembrando, de novo, vou reforçar, toda a campanha de comunicação interna tem que ter um objetivo, uma mensagem clara, tem que ter dados, ou seja, voz, texto, o que for, né? Canais, múltiplos canais de preferência, tá? Se tiver integração, possibilidade de integração para participação e colaboração do público, melhor. Mas no final das contas eu tenho que ter um objetivo, eu tenho que ter uma meta com aquela comunicação. Então eu tenho que mensurar os resultados e para depois corrigi-los ou reutilizá-los, né? Então se é uma comunicação que foi assertiva, eu vou seguir nesse modelo. Se é uma comunicação que não foi assertiva, eu vou entender o que aconteceu e eu vou melhorar. Então eu tenho que ter mensuração de dados sempre para que seja vencedora. Para que caia os índices ali de rejeição de projetos, né? De falência de projetos numa empresa por falta de comunicação interna. Hoje a comunicação interna responde pelos graves problemas internos que tem uma empresa, né? Muitas das empresas elas têm crises em função de uma má gestão de comunicação interna. Então, o quanto que essa pauta é importante, é por isso que a gente está há 3 dias já falando de comunicação interna e falamos um pouco também de endomarketing, tá? Para você entender o quanto que é importante essa pauta. Ela salva realmente as empresas, porque ela muda todo o jogo entre o ambiente produtivo e o ambiente não produtivo. Ou seja, uma empresa que ganha muito, uma empresa que não ganha, às vezes você pega duas no mesmo segmento, por que uma teve sucesso e outra não? Por causa de pessoas, né? E o azeite, como eu disse em outra transmissão, o azeite que faz a engrenagem da empresa acontecer é justamente o potencial da comunicação interna que essa empresa consegue desenvolver, tá? E por fim, pra gente finalizar, a gente tem a questão do ESG, né? Graças a Deus, vai ser uma tendência forte para 2024. Conheço muitas pessoas que trabalham com ESG. Nós já fizemos um programa no Talk Business Podcast sobre ESG. O ESG, ele trata de governança, ele trata de ambiente social, ambientação social e governança, né? Então, em inglês significa environmental, né? Que é o ambiente, o meio ambiente. O S de social, né? Que é o social, relações sociais. E o G de governance, que é a governança, né? Então, o ESG, eu tenho um olhar para a empresa voltado para a responsabilidade. Responsabilidade com o meio ambiente, responsabilidade com as pessoas, responsabilidade com a sociedade, responsabilidade com o meio em que eu estou vivendo, que estou inserindo, que as pessoas que trabalham comigo estão inseridas no contexto. Responsabilidade com a governança, ou seja, eu tenho uma cultura sim organizacional que tem missão, visão, valores e eu tenho uma responsabilidade para que aquilo se cumpra, para que não seja uma casa da mãe Joana bagunçada. Então a empresa ela tem que se fortalecer, ela tem que crescer, ela tem que ser transparente e as pessoas que trabalham nela, elas têm que estar conscientes de onde elas estão trabalhando, para que faça match, para que faça sentido e para que todos sejam prósperos. Então esse é o conceito básico do que eu entendo sobre ESG. É óbvio que poderíamos aprofundar muito, até porque eu não sou especialista nisso, né, longe de mim, mas isso é uma tendência muito forte dentro da comunicação interna, os pilares, trabalhar os pilares do ESG, né, junto com o mercado interno. Antigamente a gente falava em 5S, a gente falava em processo, a gente pode falar em compliance, a gente pode falar em questões de ética, a gente pode falar N coisas, mas o ESG para mim ele contempla tudo isso, né? Então, uma vez que eu tenho colaboradores cada vez mais protagonistas das marcas, protagonistas das empresas, que essa é uma tendência, eu tenho colaboradores mais felizes se eles percebem que a empresa, elas não estão voltadas apenas para o capital, mas é óbvio que todos têm que estar cientes de que sustenta uma empresa é o capital, mas elas têm uma crescente voltada para capital, mas também para causas, né, para valores. Então, eu sempre digo, uma empresa que não tem propósito, não tem como ter pessoas que vistam a camiseta no mesmo propósito. É inviável, impossível isso. Então, algumas empresas ainda hoje, em 2023, a gente entra e a gente fala qual é a tua missão, qual é a tua visão, quais são os teus valores, qual é o teu posicionamento de marca. Não tem, não precisa, nunca precisei. Oi, como assim? Dá certo, dá. Ah, mas tá dando certo assim, dá. Empresas que têm equipes engajadas porque sexta-feira ali tem um almoço de confraternização, legal. Só que imagina o quanto a mais poderia ser a rentabilidade dessa empresa e a coparticipação dos colaboradores se houvesse um propósito comum.
Então a ideia é que as empresas, não é só uma ideia, né? É uma necessidade que as empresas tenham um propósito muito bem definido, não só para a gente fazer marketing, porque é a base do marketing. Hoje você não trabalha marketing, hoje não lidera vendas, não lidera mercado que não tem um posicionamento firme de marca. Não existe. Eu venho falando isso já há 3 meses. Desde quando eu comecei essas transmissões, eu venho falando, não existe liderança de mercado sem posicionamento. Não existe liderança de vendas sem contribuição com o mercado. O que é contribuição social com o mercado? É o meu propósito. É o meu propósito enquanto pessoa que fundei uma empresa e que agora passei isso para a empresa e agora as pessoas que trabalham têm que seguir nesse propósito também. Elas têm que estar em sintonia com esse propósito. Senão estão trabalhando para a empresa errada. Vê se faz sentido. Se eu deixo claro o meu propósito, eu deixo claro qual é o compromisso das pessoas que estão trabalhando comigo. Por que eles acordam todos os dias para vir trabalhar na minha empresa? Olha, tu pode ser, não importa quem tu seja, tu pode ser um CEO, como pode ser o porteiro, como pode ser o... Não importa quem tu seja dentro da empresa. Tu tem que acordar todos os dias porque tu faz parte de uma engrenagem que tem um propósito maior de contribuição social. É isso, é sobre isso. Né? E isso não só traz uma vida, uma luz para quem trabalha ali, no sentido, eu tenho uma contribuição social legal através do meu trabalho, ou seja, eu fico 8 horas por dia ou mais trabalhando num lugar onde eu não trago retorno nenhum para a sociedade. Ops, ao contrário, não pensa assim. Independente da tua função, tu traz retorno para a sociedade, porque se não fosse tu, a empresa que tu trabalha não conseguiria cumprir um propósito. No momento que isso fica claro para o colaborador, ele não se sente um ninguém. E ninguém nessa vida é ninguém, né? Olha só. Você entendeu o que eu quis dizer, né? Isso é muito importante. Gente, isso é muito importante. Isso é sobre humanização, né? Então, a comunicação interna, ela tem que estar muito clara em relação a essa mensagem, a esse contexto, tá? Então, a questão do ESG, ele é necessário para as empresas que trabalham com poluentes, ele é necessário para grandes empresas hoje, mas ele é aplicável em pequenas empresas. Só que as pequenas empresas ainda estão entrando nessa cultura de preocupação com o meio ambiente, com responsabilidade social e com governança. Bem, Aline, então quer dizer que as empresas pequenas têm que ter cultura organizacional? Sim, a gente fala isso sempre. Sempre. E outro dia eu fiz uma enquete no meu Instagram e perguntei assim, o que cultura organizacional tem a ver com marketing? E algumas pessoas disseram nada. Tem tudo a ver. Sem cultura organizacional eu não consigo transmitir propósito. Se eu não transmito propósito, eu não tenho liderança. Logo eu não tenho vendas com ambiente externo e nem proatividade com ambiente interno. Vê se faz sentido pra ti. Me responde se é óbvio pra ti. Óbvio, fala óbvio, né? Óbvio porque, né? A gente fala o óbvio que os grandes players fazem, né? E é por isso que a gente tem grandes marcas liderando cada vez mais, porque eles já sabem como é que funciona esse jogo, né? O próprio contexto deles exige esse olhar para a governança, para a cultura, senão eles nem pegam grandes contratos, nem conseguem investidores, né? Agora, as pequenas empresas quererem se aproximar às grandes, no mínimo elas têm que entrar nesse contexto, no mínimo. E as que não têm essa necessidade de se conectar com empresas grandes, elas têm que entrar nesse contexto, não só porque é uma tendência, mas porque é uma esfera de humanização e hoje elas podem ser líderes do mercado ainda são pequenas. Só que para ser líder de mercado tem que ter protagonismo, tem que ter propósito, tem que ter missão, tem que ter visão, tem que ter valores, isso tem que estar claro para o público externo e para o público interno, né? Gente, vê se faz sentido para você, tá? Vê se faz sentido. Pegue teus insights, aproveite o domingo. A transmissão de hoje, então, foi sobre as 7 tendências aí da comunicação interna para 2024. São questões, como eu disse, que estão numa evolução, mas que ficam cada vez mais fortes, evidentes, e ganham destaque as empresas que olham para isso. Então, toda a transmissão que eu trago aqui é para te mostrar o que faz você se destacar diante do resto, tá? O que faz você ter uma gestão de mais qualidade e logo com mais resultados do ponto de vista de comunicação interna e externa, né? Logo, como a gente fala de marketing, a gente se preocupa mais com o externo para vendas, mas a gente não pode deixar de pensar nas estratégias internas também. E por isso que eu estou trazendo esses últimos 3 dias essa abordagem. Então, que toda a transmissão, assim como as outras, eu desejo que tenha te dado insights para você colocar ali na sua lista de, costumo dizer 5W2H, né, na sua lista de Excel, no seu caderno, enfim, que esses insights te permitam crescer 1% todos os dias ou toda semana, né? Então que você tenha aquele momento na sua rotina de gestão de olhar para o marketing com carinho, pelo menos uma vez por semana. Isso aqui eu fiz, isso aqui deu certo, essa semana eu vou fazer isso, né? Então quando você consegue ter esse olhar de desenvolvimento e cuidado com o seu marketing,
inevitavelmente você vai prosperando. Então, todos os insights que eu tô te dizendo, cada um que você consegue colocar na prática um pouquinho mais todos os dias, você começa a se alavancar, a crescer, a se potencializar e a ter retorno sobre isso, inevitavelmente. Seja em vendas, seja na pirâmide de autoridade, que também traz vendas, tá, gente? Fico aqui à disposição para te acolher nas dúvidas, sugestões, enfim. Amanhã voltamos ao vivo com as transmissões, tá? 7 e 7 da manhã, segunda-feira, com mais conteúdo. Até amanhã!